Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quinta-feira, dia 18 de abril, sábado, né? A bola vai rolar para Fluminense e Vasco da Gama, e Fluminense, jogo das 4 da tarde no Maracanã. Será o primeiro clássico dos clubes cariocas no Brasileirão. E a preparação do Vasco, a gente vai falar, essa polêmica aí em cima do Ramon Dias, né? Quanto à questão da arbitragem, o que o tribunal vai fazer? Eu conversei com o pessoal do tribunal. Eu tenho informações precisas a respeito desse assunto, né? A gente vai tratar dele. Vamos falar também da preparação do Fluminense. Quero falar de John Textor, que ficou mais de 5 horas hoje no STJD. E falar também de Copa América. São alguns assuntos que nós vamos abordar aqui neste vídeo, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal. Não paga nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, vai chegando, vai dando joinha, verifica aí a sua assinatura, se realmente você continua inscrito, se não se inscreveu ainda, esse vermelhinho aqui embaixo, dá uma clicada, vai no sininho, aperte a palavra todas para receber todas as nossas notificações e os nossos vídeos também, certo? Então, vou fazer o seguinte, hoje tem aqueles abraços que vocês gostam, tá? Vou mandar aqueles abraços. Depois da vinheta. Roda a vinheta! Então, minha gente, vamos lá, vamos falar a respeito do clássico Vasco da Gama e Fluminense e Vasco, mas antes quero falar de 1xBet, que é um dos patrocinadores do nosso vídeo e, sem dúvida, é uma empresa global bookmaker em cooperação com Liverpool, Barcelona e outros grandes times pelo planeta Terra. 1xBet fornece grandes ganhos, pagamentos rápidos e é, sem dúvida, o mais confiável bookmaker que temos no mercado. Não só apostas no esporte, mas também no e-esporte. E aproveite o nosso cupom promocional. No seu primeiro depósito, você vai ganhar o dobro que depositar. Está fixado aqui no nosso primeiro comentário, tem um link lá para te encaminhar, para você fazer aí o seu primeiro depósito. Vamos acompanhar no sábado, né, jogos importantes, como o próprio jogo do Vasco e Fluminense e Vasco às 4 da tarde. Tem também às 18h30 Grêmio e Cuiabá. Tem Bragantino e Corinthians no sábado, 9 da noite tem Atlético e Cruzeiro. São as atrações de 1xBet para você fazer aquela fezinha e ganhar e receber rapidamente, né? Tá passando aí o cupom promocional. Wellington Campos, WELLCAMP, Wellington Campos, né? Para você colocar no seu primeiro depósito e ganhar o dobro. Botou 100, recebe 200. Botou 200, recebe 400. Mas, Wellington, eu vou botar 500. Maravilha. Vai aparecer 1.000. O bônus vai até 1.530. Tá legal? 1xBet. Não se esqueça. Tá fixado aqui no comentário. Vamos lá. Então, vamos começar com as notícias de Vasco e de Fluminense. Hugo Moura foi oficialmente anunciado hoje pelo Vasco. Ele vem por empréstimo até dezembro deste ano e com a obrigação de compra por parte da Vasco SAF, assinando um contrato depois até dezembro de 26. O passe custa 2 milhões de euros e esse é o 10º reforço da temporada. O nome do Hugo Moura já está no bid da CBF, isso significa, se o técnico Ramon Dias quiser utilizá-lo contra o Fluminense no jogo do próximo sábado, pode utilizar sem o menor problema, porque ele já está ok, vinha jogando, fez 11 partidas este ano pela equipe do Atlético Paranaense, é cria do Flamengo, tem 26 anos, ele jogou 104 jogos pelo Atlético, marcou 2 gols e ganhou títulos importantes e foi vice da Libertadores da América com a equipe paranaense. A gente lembra que a janela fecha amanhã. Essa janela que a CBF abriu para que os clubes contratassem atletas dos campeonatos estaduais, ela fecha amanhã à meia-noite, né, dia 19 de abril.
A situação do Ramon Dias, já eu vou explicar, porque eu quero falar antes do Fluminense para o jogo de sábado com o Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz terá aí as voltas do Felipe Melo e também do Marcelo. Os dois foram poupados no jogo contra o Bahia, lá em Salvador, na terça-feira, jogo com muita chuva, e eles retornam à equipe tricolor. E o Keno já está treinando normalmente no campo, pode ser mais uma opção para o treinador do Fluminense. Flu que está buscando um zagueiro no mercado, vem tendo problemas aí, jogador machucado, jogador que não voltou como todo mundo esperava, que é o caso do Antônio Carlos. Aliás, o departamento médico do Fluminense tem muita gente e o Fernando Diniz vai encontrando dificuldades, principalmente na zaga, onde ele está colocando o Martinelli e, às vezes, ele coloca até Martinelli e o André, né, que são dois volantes, acabam jogando de zagueiros. Isso aí tem irritado o torcedor do Fluminense. O jogo de sábado é 90-10, 10% de vascaínos, 90% de tricolores. No segundo turno, aí muda, como eu contei, o Lúcio Barbosa fez uma proposta ao Mário Bittencourt, que nesse jogo fosse meio a meio, o Fluminense como mandante ficasse na arquibancada do lado direito, né, onde a gente fica sempre, e no jogo do segundo turno, quando o mando fosse do Vasco, aí a torcida do Vasco ficaria no setor sul, no lado direito. Mas o Mário não topou essa proposta, então vai ficar 90-10. Vamos falar da situação do Ramon Dias, porque na entrevista coletiva, após a derrota para o Bragantino, ele foi perguntado sobre a situação do Bedel, se vai jogar no sábado contra o Vasco da Gama, ele que tem um problema familiar, a mãe dele está muito doente, e também a questão da arbitragem. Olha o que o Ramon falou. Sí, con respecto a Medel sabemos el liderazgo que tiene, pero tuvo un problema familiar y nosotros como cuerpo técnico y creo que como todo el mundo priorizamos la familia que antes que el fútbol. Sabemos que para nosotros es un jugador importante y con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal al nuestro punta que patea y lo golpean y no sé también si fue penal. Pero más allá de eso creo que Vasco va creciendo, estamos siendo competitivos, competimos a alto nivel hoy, nos faltó un poco la contención en el segundo tiempo que lo teníamos que tener y eso lo vamos a buscar dentro de muy poco. Então, o Ramon, né, que é a resposta que ele fala sobre a árbitra de vídeo, a VAR, né, a Daiane Souza, que inclusive será a representante brasileira nos Jogos Olímpicos lá de Paris, a partir do dia 16 de julho. Tem muitos comentários aqui do nosso vídeo anterior, que eu coloquei essa entrevista completa do Ramon Dias, muita gente entendendo que o jogador, o árbitro homem, ele às vezes ele não respeita aí a sugestão de um VAR que seja mulher apitando no futebol masculino. Então, eu não vou dar opinião, mas se você quiser ver, dá uma olhadinha lá nos comentários do nosso último vídeo, né? O pessoal, muita gente saindo até em defesa do Ramon. Agora, o Vasco agiu rapidamente. Logo após essa declaração, que repercutiu imediatamente, o Vasco fez uma nota de repúdio, até porque o Vasco é o clube de maior inclusão na história do futebol brasileiro, né? Basta lembrar dos camisas negras.
há 100 anos atrás, abriu 100 anos atrás, e depois o próprio Ramon chamou a imprensa e pediu desculpas. Olha o que ele falou. Sí, primero si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Um abraço grande. Então o Ramon, né, pedindo desculpas em nome do Vasco da Gama, no seu próprio nome. Isso vai ser levado em consideração pelo tribunal. A comissão de procuradores da Procuradoria-Geral, eles vão analisar o que ele falou, a nota de repúdio do Vasco e o pedido de resposta, o pedido de desculpas do Ramon, tudo na sequência. Ou seja, o Ramon reconheceu o erro, o Vasco repudiou, e isso pode deixar o tribunal já satisfeito, não ter que denunciar o Ramon para um julgamento no STJD. Eu conversei hoje com as pessoas lá no tribunal, eles têm esse entendimento, mas vai depender agora da reunião dos procuradores que trabalharam nos jogos do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Então, isso é muito importante também. E já que eu falei de tribunal, eu hoje acompanhei lá o John Textor, né, que ficou mais de 5 horas no STJD. Ele foi lá se reunir com os auditores, ele conversou com o doutor Felipe Bevilacqua durante 1 hora, depois ele teve esse encontro aí com o doutor José Perdiz, que é presidente do STJD, e o doutor José Perdiz explicou para ele como funciona a justiça desportiva no Brasil, e ele explicou o que ele pensa do futebol, dessa empresa que o ajuda com a inteligência artificial, que acredita que tenhamos manipulação de jogos aqui no futebol brasileiro. Então, tudo isso foi discutido. O que eu estou sentindo é que o John Textor, ele viu que vai tomar um gancho. Isso aí é certo, que ele vai tomar um gancho, isso é fato. Ele pode tomar 2 ganchos. O julgamento que era hoje é do que ele falou depois de Palmeiras 4, Botafogo 3, aquela virada histórica lá no estádio Newton Santos, quando o Botafogo vencia o jogo por 3-1 aos 38 do segundo tempo, e o Tiquinho perdeu o pênalti. Era para fazer 4-1 e acabar o jogo ali, e o Palmeiras conseguiu virar, e ele fez uma série de declarações contra a CBF, a arbitragem. Isso gerou um processo. Ele já foi condenado em primeira instância, agora está sendo julgado em segunda instância. Começou o julgamento, veio o voto do relator, doutor Maurício, dando a ele 105 dias e 80 mil de multa, e o tribunal suspendeu hoje o julgamento, pedido de vistas. Ele volta na próxima sessão, na semana que vem. Esse é um. O outro é esse da conversa de hoje, que ele falou que Palmeiras manipulou o jogo, os jogos, o São Paulo, o Fortaleza, que tem provas de árbitros que reclamaram que não receberam propinas. Então, isso aí ele não apresentou as provas. Também, pela desobediência, vai gerar um gancho para ele. Então, ele ficou de colaborar, devendo entregar as provas na semana que vem para colaborar, mas isso não vai eliminar o processo. Ele tem que ser julgado pela desobediência. É o artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que fala: dificultar ou não cumprir decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, tudo isso aí vai ser tratado, e o John Textor não deverá escapar de uma punição, porque tudo que ele fala em volta de inteligência artificial. Por exemplo, o jogador não rendeu bem naquela partida, essa empresa que analisa para ele
acredita que foi manipulado. O jogador não correu muito, não rendeu aquilo que rende, porque estava participando de um esquema de manipulação. Mais ou menos isso aí, traduzindo do inglês que ele falou hoje lá no tribunal. Certo? Vem aí a Copa América, faltam 73 dias lá nos Estados Unidos e a seleção brasileira deverá ficar em Orlando. O Brasil joga no dia 8 com a seleção do México, um amistoso no Texas. No dia 12 de junho faz um amistoso com os Estados Unidos em Orlando e nós teremos o Dorival Júnior convocando a seleção no final do mês de maio. E a seleção chegando no início de junho lá nos Estados Unidos. Certo? Deixa eu mandar aqueles abraços, então. Está na hora de abraçar os nossos inscritos, aqueles que deixam suas mensagens nos comentários. O José Reis, o João do Paraíso, aliás, é o José Reis de São João do Paraíso, no Maranhão. O nome da cidade é São João do Paraíso, no Maranhão. O Ângelo Andreata, o Edilson Passos, João Carneiro, a Iris Alves, em Porto Seguro, na Bahia, José Serafim, em Laguna, lá em Santa Catarina, o José Gonçalves, o Noel Ismael, em Irajá, está sempre participando com a gente aqui, o Gilmar Matos, o Nery Menezes, o Marcelo Graça, o Sérgio Henrique Vicente, lá em São Paulo, o Altamiro Oliveira, o Júnior Souza Filho, Rômulo Tadeu, o Ari Sampaio e o Evandro, ele que é de Teresópolis, está sempre participando conosco também aqui no nosso canal, o Wellington Campos FC. Se inscreva aí, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, não paga rigorosamente nada e passa esse vídeo para mais gente, compartilha, pede para se inscrever, me ajuda, precisamos passar de 77 mil, queremos chegar a 80 mil o mais rápido possível e eu conto com a sua ajuda. Tem aquela camisa oficial, dedicatória do Dé, o Aranha, que está sempre participando aqui do nosso canal. Eu peço para você dar essa força para a gente também. Seu comentário, deixe sempre o seu nome e o nome da sua cidade, para a gente falar o nome da sua cidade aqui, falar seu nome, e isso é muito legal. Ah, mas Wellington, eu sou do Rio de Janeiro, deixa o nome do bairro, certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Ó, tá passando aqui o link, 1xBet. Use o nosso cupom promocional, seu primeiro depósito a gente dobra. Né? Você depositou 100, vira 200, depositou 500, vira 1.000 e assim por diante. Vai lá, 1xBet, dá aquela força pra gente. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.